nos 5 pilares. Sério? Gente, eu quero saber tudo Os, de Watson, porque você sempre fala, e eu falo, então, gente, eu não vi a hora dessa gravação aqui, desse programa, para a gente entender o Watson. Watson, olha lá, então lá vem a outra coisa. Watson é a tradução, na verdade, de Water Shiatsu. Shiatsu dentro da água. O Shiatsu é, na verdade, uma terapia manual de compressão com os polegares. Tá? Essa é a tradução do Shiatsu mesmo, compressão com os polegares. O Watson, na tradução, como eu falei, é água, é shiatsu dentro da água. Porém, o Watson vai muito mais profundo do que isso, mas muito mais profundo. O Watson é o contato de dois seres, ou seja, aquele que doa e aquele que recebe, e aquele que recebe e que doa também, porque é dual, né? Uma Yin troca, e Yang, é né? muito forte isso, é uma troca. Ele tem, primeiro elemento, ele é feito na água quente, por volta de 35 graus, que é a mesma temperatura que tem no ventre materno. Você é levado por movimentos plásticos, como no ventre materno. Você tem toda a liberdade de movimento de todas as extremidades. Nós temos 5 extremidades: os braços, as pernas, né, e a nossa cabeça. Dentro do Watson, você é conduzido, eu arrisco a falar isso daí, a essa viagem ao túnel do tempo. Por isso que o Watson, ele toca tanto as pessoas, ele não toca só o externo, mas ele te toca aqui dentro. E ele te toca numa área muito importante que é chamada de Hara. O Hara é, vamos dizer assim, é o baixo ventre nosso, que é a tradução do japonês para o português, é o nosso baixo ventre, que é onde existe toda a formação das nossas emoções. E lá existe uma área, assim dizem os mestres japoneses, que você pode armazenar memórias da sua época no ventre. Então, quando você tem contato com essa atividade do Watson, onde ele está te alongando, te massageando, tocando em todos os teus meridianos, né, te alinhando, você está em contato com você. Você volta para o seu ser, você volta para o seu meio. Existe essa permissão. Claro, você também tem que se permitir isso. Porém, existe uma possibilidade, um ambiente facilitador para que você alcance isso daí. E aquele que está conduzindo o Watson, ele também está se conectando energeticamente com esse momento. Então, acontece em muitas situações do Watson, nas primeiras sessões, que aquele que está recebendo o Watson, enfim, tem momentos de êxtase, as lágrimas aparecem, ou momentos de muito sorriso, momentos de se aquietar e querer realmente voltar para o ventre materno, movimentos corporais que não são induzidos pelo treinador, por aquele que pratica, mas aquele que está praticando está mostrando para ele, olha, eu deixo você fazer o que você quiser. Você comanda. É aquela famosa frase, be water, my friend, né? Que o Bruce Lee falou já tantas vezes, né? Be water, my friend. Então, seja água, seja fluido, permita-se. E a respiração no Watson, ela é de extrema importância. Por quê? Porque quando a gente respira, a gente, como eu falei, a gente está induzindo a essa meditação. E aquele que está trazendo o Watson para você, ele vai se adequar praticamente como se fosse uma dança, nesse aquaflow, com a sua respiração. Então, realmente é extraordinário. Geralmente, uma sessão de Watson dura em torno de 1 hora e meia, e há muito toque, muito contato corporal. Existem situações, por exemplo, que você percebe que aquele que está recebendo a terapia não quer ser muito tocado. Então, às vezes, apenas um pequeno contato, às vezes um pequeno contato energético, é o suficiente para aquela pessoa, porque às vezes ela não quer ser tão invadida, vamos dizer assim, né? Estar tão aberta e tão exposta ou tão vulnerável. As pessoas às vezes se sentem vulneráveis, mas o terapeuta de Watson, que é uma pessoa que
teve horas e horas e horas aprendendo e praticando essa atividade, ele com certeza, ele não é só um terapeuta da água, mas ele é um terapeuta da vida também. Né? Então, ele também já teve essa experiência. Ele recebe o Watson muitas vezes. Então, eu lembro as primeiras vezes que eu recebi o Watson, que foi em 1900, eu ia as datas, a cronologia. Eu ia Foi te perguntar 1900. isso, como que você chegou no Watson, né? E de que forma você se conectou a isso para se transformar em uma instrutora também, né? É instrutora ou é E o terapeuta Watson, do Watson? né? Não sei. É. Olha, nós usamos aqui como um patrocinador do Watson, essa é a tradução, mas eu diria que é mais usado como terapeuta da água. Né? Uhum. O Watson, a primeira vez que eu tive contato com o Watson foi entre 1998 e 1999. Foi na época da atividade de mergulho em apneia. Eu estava treinando e nós tivemos a visita, eu não tive, mas teve uma palestra no lugar onde eu treinava e teve a visita de um japonês falando sobre o Watson. O Watson era uma atividade desconhecida na América do Sul. Tinha alguns pontos nos Estados Unidos que estavam se desenvolvendo, na Europa, mas pouco se sabia sobre isso daí. O que se sabia era sobre atividade terapia na água, vamos dizer assim. E aí ele estava lá e ele não veio para aplicar o Watson, ele veio para falar sobre essa atividade, enfim, abrir uma porta. E eu fui presenteada com 4 sessões com ele na época, porque ele ficou sabendo que eu treinava lá e uma pessoa do nosso meio de convívio falou: olha, tem uma atleta aqui que é uma apneísta, ela pratica essa atividade e é uma pessoa que está sempre submersa e fica não sei quanto tempo sem respirar, e ele se interessou pela atividade que eu fazia, eu me interessei por aquilo que ele também apresentava, e aí naquela época ele ministrou o Watson em mim. E foi um contato muito interessante, porque naquele momento nós não utilizávamos os tampões de ouvido. Hoje em dia nós colocamos os tampões, existem travesseiros, flutuadores para as pernas. Ele não usava nada disso. Era tudo feito com os movimentos corporais, ou seja, exigia muito daquele que estava aplicando o Watson. Mas eu diria que foi um balé dentro da água para mim. Eu nunca me senti tão solta, tão plástica, tão plena dentro daquela situação de ser levada, sabe? Realmente eu estava sendo levada, eu me permiti. Então ele fez umas sessões comigo embaixo da água, porque também existe o water flow, que você vai por baixo da água. E é mais gostoso ainda, porque você tem 3D em todos os cantos do seu corpo, você tem água. Então imagina só, quando você está na água, os seus batimentos cardíacos já abaixam, naturalmente. Aí você tem uma água quente, então você já se acalma um pouquinho mais, porque é muito gostoso uma aguinha quente, né? Quem não gosta de uma aguinha quente? E outra coisa é você ser levado por alguém, você realmente receber, você se permitir receber. Então, todos aqueles movimentos, os movimentos respiratórios, então foi um balé aquático. E ele perguntou se eu queria receber aquilo mais vezes, e na segunda vez eu tive uma amostra do que era o Watson. Eu estava vindo numa fase difícil de treinamento, eu tinha ficado doente 2 meses anteriores, eu não consegui estabelecer uma marca que eu precisava estabelecer. Na época eu tinha um patrocínio e a gente tem que prestar contas para o patrocinador também. E eu estava chateada, né? Um pouco desolé, assim, falando, bom, e aí agora, como é que vai ser? Estavam todos organizados, e, enfim. E aí ele me pegou numa situação muito especial, e na segunda sessão de Watson eu tive um repente, e as lágrimas escorreram, muitas lágrimas. Eu diria que aquele momento, assim, ele não dançou tanto comigo na água, ele me balançou como se eu fosse um bebê. Ele me carregou no colo. Foi essa a sessão de Watson que ele teve comigo na segunda sessão. E eu lembro que bem no final da sessão, eu fui carregada para o colo dele, como se eu estivesse no colo, e ele me massageou. Eu lembro que ele me massageava no braço, e hoje em dia eu sei por quê, porque afinal de contas eu fui aprender shiatsu e Watson. Então, ele me massageava na área do pulmão, sem tocar o meu pulmão, onde existe medo.
o medo mora no pulmão. E alinhando esses meridianos para que eu voltasse a um certo equilíbrio. Eu recebi depois disso mais outras 2 sessões que foram maravilhosas e libertadoras. Esse foi o único contato na época que eu tive de Watson. O Watson não existia no Brasil, não tinha curso. Eu queria fazer um curso, não tinha como. Bom, como é que o Watson voltou para a minha vida? A minha vida deu um super turbilhão, né? Eu vivo na Alemanha já, sei lá quantos anos, Má? 12 Se anos? você não sabe, Ad eterno, né? Eu já vivo aqui há muito tempo. E o Watson, ele foi voltar na minha vida por causa dos cursos de natação que eu dou para as crianças. Eu sou professora de natação aqui na Alemanha, dos cursos de Bambini, eu coordeno esses cursos na confederação. E eu percebia que as minhas crianças, elas apenas queriam aprender o mecanismo do nado, mas elas não tinham aquacidade. E intuitivamente, eu aplicava o Watson nelas, sem falar que era o Watson. Bom, eu fui com essa ideia uma vez, uma viagem para o Brasil. Eu tenho uma prima que é professora de natação, e ela falou, Cláudia, você não quer me acompanhar nas aulas? Eu falei, te acompanho, não tem problema nenhum. E ela falou, entra na água aí, faz como você quiser, você é a dona da piscina. Eu falei, não, vamos pegar a tabela de treino das crianças e vamos lá. E no final da aula, eu falei, posso aplicar um relaxamento nas crianças? Ela falou, fica à vontade. E ela ficou me observando. E ela falou, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, não. Ela falou, você está fazendo Watson. Eu falei, você está brincando comigo? Ela falou, você... E ela já tinha aprendido agora, de uns 10 anos para cá, nós temos os cursos de Watson no Brasil, enfim, todos regulamentados, e ela tinha feito esse curso de Watson. Ela falou, intuitivamente você aplica o Watson nas crianças. Eu falei, uau, eu vou fazer um curso de Watson. E agora eu vou realmente apostar nisso daí. Então, há 2 anos atrás, eu participei do primeiro curso de Watson, e que me deixou completamente fascinada, porque o curso de Watson ele não tem a ver, como eu disse, só com essa terapia aquática, mas ele envolve uma série de outros parâmetros, e um deles é chamado o Zen Shiatsu, a meditação, ou seja, tudo foi se encaixando, né? E dentro do elemento aquático, e dentro da respiração, ou seja, eu só transbordo essa delícia aí, que é a experiência do Watson. É isso. que delícia! Ótimo. Um dia você tem... Eu já falei que a Mayra tem que vir um dia fazer o Watson comigo. Eu vou aplicar o Watson na piscina da casa dela. Gente, eu preciso, porque eu falo, né, Cláudia sabe que eu tenho um dos meus grandes desafios e, ao mesmo tempo, que eu sempre coloco para mim que os meus grandes medos são as minhas grandes buscas, é mergulhar, né? Assim, eu tenho ainda muito medo de água, muito medo, né? Tive minhas experiências, né, infelizes de quase afogamento, né? Eu acho que muita gente compartilha disso, mas assim, eu tenho verdadeira fascinação pela água. Muito doido, né? Eu sou fascinada por aquilo que mais me dá medo, né? E ao mesmo tempo, quando você fala, eu fico o tempo inteiro que você fala, eu falo, gente, a água é a nossa vida, né? A água é a fonte da vida e assim, é tão importante que a gente consiga se conectar com esse elemento, com todos, mas a água, eu acho que primordialmente, né? E quando você fala desses movimentos e dessa sensação que você falou do cara te segurar como se estivesse ali numa maternagem mesmo, né? Num processo ali de maternar, né? Eu sinto muito isso, né? E a água, quando você está submerso, né? Eu imagino, é como se realmente você estivesse voltando a esse estado primitivo, onde você consegue sentir as suas formas, né? Diferente do estado primitivo, onde você ainda não tinha consciência da sua corporeidade, né? Hoje, como adulto, se você submerge, você tem a condição hoje psíquica de entender os limites do seu corpo através da água, né? E isso parece... Você tem consciência de tudo isso, né? Exato, não, e parece bobo, mas não é, porque uma pessoa que não conhece o limite do seu corpo, ela não conhece o limite emocional, ela não conhece o limite do outro, entendeu? Então, assim, por exemplo, crianças que a gente fala às vezes, né? Essa criança não tem limite, ela não respeita limites,
né? Os pais não conseguiram impor limites. Ninguém impõe limite, né? A gente dá contorno, né? O papel de pai e mãe é dar contorno. E a água, ela tem esse poder, né? Quando você está em contato, por isso que crianças, né, amam água, né? Salvo exceções quando já tiveram algum trauma, né? Mas assim, o natural da criança é amar estar na água. É impressionante como ela se De modifica. todos nós. Exato, Sim. exato. É impressionante, né? Como elas se modificam, como a energia equilibra, né? Como elas saem, como a vida, né? É outra criança. Uma criança antes entra na piscina e depois sai da piscina ou da praia, então nem se fala, né? Assim, é muito Nem se voltar a esse fala. estado. Nossa, É muito voltar. Então a água ela tem que essa play. importância. Pode falar. É um playground assim fantástico, né? Então, Eu sim, vejo assim, então, mas é a natureza. Veja só, se você se reconecta ao seu natural, o homem é a própria natureza, é que ele esquece isso. Ele esquece porque ele vai se ocupando com outras coisas, das quais, na verdade, fazem parte de uma vida no decorrer, mas a gente deve sempre retornar à nossa natureza, ao nosso natural. E essas introspecções, a meditação, a respiração, que são coisas tão simples, são coisas simples que moram dentro da gente. Ninguém precisa ensinar. A gente só precisa lembrar. A gente só precisa praticar. O nado em si, o nado, é algo ensinado, é algo técnico. Então, por exemplo, eu lembro quando eu começo nos cursos de Bambini, de natação, eu nunca começo com o nado. O pai me pergunta, por que meu filho já não aprendeu a nadar peito? Eu falo, teu filho primeiro precisa a gostar de estar na água. Quando ele gostar de estar na água, ele vai nadar naturalmente, porque nós conhecemos esses movimentos. Ele não vai nadar perfeito, com o crawl, com a braçada, a puxada, mas ele vai conseguir ter aquacidade. E essa aquacidade, essa plástica aquática, é o mais importante. Primeiro, porque ele não vai sofrer nenhum tipo de afogamento. Segundo, porque ele vai estar se divertindo. A diversão é a coisa mais rica que tem. Quando você tem alegria, você tem jovialidade, você aprende tudo, em qualquer idade. Eu já tive gente com mais de 60 anos na minha mão, senhoras turcas, que há muitas turcas que não sabem nadar. Eu falei, eu preciso aprender a nadar, porque se eu for com meus filhos ou meus netos até a praia, eu vou me afogar. Então, elas aprendem com 60 anos de idade. Elas conseguem aprender a nadar. Por quê? Porque a dinâmica é outra. Eu não estou aqui para te ensinar a nadar, estou aqui para que você descubra dentro de você que existe esse potencial e que você sabe fazer. Você consegue estar dentro da água de um ambiente onde você vai se sentir segura. Então, todos esses patamares da segurança, da alegria, da diversão, da brincadeira, de ser algo lúdico, é isso que envolve. E a natureza nada mais é do que isso daí. Quando você vai para a praia, nossa, você não precisa de mais nada. Põe o teu filho lá na beira da praia. Até eu mesmo, né? Porque eu brinco, monto castelo, pego pedra, pego concha, entro no mar, sai do mar, entro no mar, sai do mar, voando, caminho, volto, pego um toco de madeira e arremesso. E isso vai, o dia vai rolando, e quando você vê, você fala, nossa, como eu tô plena, né? Então é o seguinte, você não tem Wi-Fi na praia, né? Você não está conectado com o teu telefone, vamos dizer assim, mas você está conectado com o quê? Com a natureza. Nós estamos o tempo inteiro conectados. Depende que tipo de canal você vai utilizar para estar conectado. E a respiração conecta, a meditação conecta, a água conecta. A água conecta muito, né? A água e a respiração conectam demais. Então, esses elementos, vamos dizer assim, esses elementos, eles compõem o ser humano. Né? E aí a gente entra, por exemplo, com a parte do shiatsu, vamos dizer assim, que seria algo mais mecânico, né? Que eu vou lá e realmente tenho uma terapia manual. Essa terapia manual, ela nada mais é do que uma estruturação para que você possa deslanchar de uma forma mais harmônica. Então, assim, tem uma massagem gostosa, que me alinha, que me reestrutura, que me traz, enfim, uma certa claridade para enxergar as coisas, para me perceber. Ela é apenas um indutor. O resto é com você. Então, assim, o que eu ofereço atualmente para as pessoas que estão comigo, que estão me acompanhando,
São treinamentos, são métodos e caminhos para que elas possam, por si própria, encontrar o que é melhor para elas, né? A Mayra deve conhecer o Douyin, eu sei que a Má já fez vários cursos de Reiki. O Douyin, ele é uma técnica de shiatsu em você mesmo, né? Então, você tocar, você se, né? Estimular o seu maior órgão, que é a pele, né? As pessoas esquecem isso. Quando você está na água, você está estimulando o maior órgão, que é a pele, está inteiramente em contato, recebendo uma pressão. É incrível isso. Eu acho incrível. Olha, eu falo sobre isso há muitos anos, mas toda vez que eu recoloco, eu reflito sobre isso daí, porque eu falo, gente, não tem segredo. Ela está aí, está ao alcance de todos, da maioria está ao alcance. Uma piscina, uma banheira, vai, você não tem nada. Então enche a banheira de água e vai lá ficar um pouco submerso, solta umas bolhas. Só o fato já de inspirar e expirar, que é um dos atos mais importantes que a gente faz, né? A expiração, já me causa um bem-estar logo aqui. A gente poderia fazer um treino online aqui, ó. Adoro! Gente, mas é isso mesmo, né? A água, ela traz muitas coisas, né? E é essa questão que você falou da simplicidade, né? São coisas que elas estão tão disponíveis para a gente e parece que a nossa fuga é justamente daquilo que é mais fácil, né? Parece que assim, a gente chega aqui e ensinam a gente que o legal é complicar, né? O legal é precisar de ferramenta, né? O legal é, tipo assim, você precisa disso, daquilo outro, que é justamente para dificultar o caminho, né? E a gente vai se condicionando a isso, que tudo eu preciso. Ó, para meditar, você precisa disso, 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 disso. Você precisa do assento, né? Do sofazinho, do não faz tapetinho. sentido. E aí você vai para uma linha, que é uma linha que traz justamente para a base, ela te diz, cara, para meditar você só precisa ter vontade, entendeu? É a única É a coisa. primeira coisa.